Fala concurseiras, tudo bem com vocês? Pessoal, mais um vídeo agora falando sobre o ECA, parte 4 do Estatuto da Criança e do Adolescente para o concurso aí da Guarda Municipal de Lagarto, certo? Esse vídeo é a última parte do Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? Acabei de disponibilizar a parte 3 e agora em seguida a parte 4 está aí disponível para todos vocês, tá? Então, desde já agradeço aí aos novos inscritos no nosso canal. Agradeço também o like. A gente tá tendo um crescimento muito grande aí de curtidas no nosso vídeo, tá? Então já aproveito aí para agradecer a todos que estão aí acessando nosso conteúdo e fazendo aí, né, um ato de retribuição, né, que é a forma de agradecimento, se inscrevendo no nosso canal, curtindo e compartilhando os nossos vídeos, tá, pessoal? Então nós vamos falar aqui da parte 4 do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Sei que a parte 2 e a parte 3 foi muito extenso, né? Quase uma hora de aula, salvo engano, a parte 3 foi 1 hora e 10 minutos de aula, tá? Mas assim, eu quis estender um pouquinho o vídeo, mas com o intuito de finalizar a parte dos crimes, né, contra aí as crianças e os adolescentes, tá? E agora a parte 4 é uma parte mais curta que fala sobre aí as infrações penais. As infrações penais não, pessoal, as infrações administrativas, tá? Então, vamos iniciar aqui a nossa parte 4, certo? Vai ser mais curto, né? São poucos slides e o objetivo aqui é de finalizar o mais rápido possível, porque tempo, né? O tempo é ouro para nós concurseiros, né? Disso eu sei porque eu também sou concurseiro tanto quanto vocês, então eu sei que tempo é dinheiro. Então quanto mais curto, né, o conteúdo for, quanto mais enxuto e rico em informações, melhor. E esse é o objetivo aqui dos nossos vídeos, tá, pessoal? Então vamos lá. Já falamos sobre os crimes, foi a parte 3. Agora nós vamos falar sobre as infrações administrativas, tá? A parte 4 agora falando sobre as infrações administrativas, beleza? Então vamos lá. Artigo 245. Deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escolar ou creche, deixar de comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento envolvendo suspeita, ou confirmação de maus tratos contra a criança ou adolescente, será punido aí com multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência, tá? Então, o texto por si só ele já é mais do que autoexplicativo, né? Então o médico, por exemplo, o médico chega lá, recebe lá uma criança, né? O pediatra recebe lá uma criança. E aí ele observa que a criança tem algumas manchas roxas nos braços, nas pernas, alguns arranhões, alguns hematomas, tá? E aí, óbvio que o médico vai perguntar aos pais ou a quem tá levando ali, né, para receber aquele atendimento. Foi o que aconteceu? O que foi que houve? Não, foi uma queda, foi brincando na rua e tal. O médico desconfiando dessa situação, ele tem o conhecimento, ele detém do conhecimento, né? Então se ele vê ali, não, aqui essas manchas aqui não é de uma queda, essas manchas aqui é de alguma surra, alguma pancada que levou. Então o médico, ele é obrigatório o médico informar a autoridade competente. Nesse caso aqui, pessoal, vamos pela ordem, né? O médico vai ligar para quem? Ele vai ligar para a polícia, ou ele vai pedir para alguém entrar em contato com a polícia e vai solicitar a presença policial naquele estabelecimento, tá? E aí a polícia chegando lá vai ouvir o médico, vai ouvir os responsáveis ali pela criança, né? Realmente sendo constatado
que houve ali os maus tratos, vai ser todo mundo conduzido para a delegacia, tá? Então essa é a ordem normal, né? Aqui se a gente sabe que é o padrão, né? O que acontece de forma bem... O médico não vai ligar diretamente para o juiz, o médico não vai ligar diretamente para o delegado, não, né? O médico pode ligar ou para a polícia, ou para a guarda municipal, tá? Ou para o conselho tutelar dali daquela região, tá? O que o médico tem que fazer, não só o médico, tá, pessoal? Tô dando aqui o exemplo do médico, que é o primeiro. Mas, olha, o professor, tá? O responsável por o estabelecimento de atenção à saúde, não só o médico, mas um enfermeiro, um técnico que vê mais ou menos ali, né, a situação da criança, e também o professor ou um auxiliar do ensino fundamental, ou pré-escolar, ou creche, né? Viu qualquer situação estranha, tem que informar a autoridade competente, tá? E aí vai ser critério, pode ser a guarda municipal, pode ser a polícia militar, pode ser o conselho tutelar, para que aí sim tome as providências, tá? Então um exemplo que eu trouxe do médico, mas serve para todos aí, esses profissionais citados no artigo 245. Artigo 246, impedir o responsável ou funcionário de entidade de atendimento o exercício dos direitos constantes nos incisos 2, 3, 7, 8 e 11 do artigo 124 desta lei. Eu disponibilizei na descrição do vídeo, acredito que na descrição não, mas nos comentários, eu disponibilizei lá o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Então, quando a gente estiver falando sobre esses artigos, caso vocês tenham interesse de ir lá dar uma olhadinha, né? É só pegar lá, ó, artigo 124, olhar aqui esses incisos, que vocês vão entender, que vocês vão conhecer, né? Quais são aqui os direitos constantes aqui nesses incisos, tá? Vamos pro próximo slide. Pronto. Ok, já adiantei para vocês quais seriam esses direitos dos incisos 2, 3, 7, 8 e 11 do artigo 124. Olha lá. Peticionar diretamente a qualquer autoridade, avistar-se reservadamente com seu defensor, receber visitas ao menos semanalmente, corresponder-se com seus familiares e amigos e receber escolarização e profissionalização, tá? Esses aqui são os direitos, né, das crianças e dos adolescentes, certo? E aí, vejam, impedir que a criança tenha esse acesso, né, esses direitos, né? Então, consequentemente, vai estar sendo aí punido, né, pelo ECA, que é a multa é de 3 meses, a multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência, tá? Então, tá aí também uma importante informação que vocês devem levar aí para a prova de vocês, tá? Artigo 247, divulgar total ou parcialmente, sem autorização devida por qualquer meio de comunicação, nome, ato ou documento de procedimento policial, administrativo ou judicial relativo a criança ou adolescente a que se atribua ato infracional, tá? Então a multa é de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência, tá? Então isso aqui, vou dar um exemplo clássico, né? É de um jovem, né, de um adolescente, um menor infrator, quando ele é apreendido pela polícia ou pela guarda municipal. O jornalismo, né, daquela área, né, a emissora de TV ou a emissora de rádio, né, não pode filmar o adolescente ou a criança, né, não pode filmar e divulgar nas redes sociais ou na TV, enfim, não pode, tá? Não pode. Por quê? Porque você está aí infringindo o direito, né, o direito da intimidade daquela criança ou daquele adolescente, tá? Então você não pode divulgar o nome, você não pode divulgar
o documento, né, o procedimento policial, né, tanto administrativo quanto judicial, você não pode divulgar, porque você vai estar ali expondo aquela criança ou aquele adolescente a uma situação constrangedora, segundo o ECA, tá? Então, não pode, você não pode. Ah, professor, mas aí se ele cometeu um crime, então ele que pague com as consequências. Bom, a gente tem que seguir o que está no ECA, tá? Segundo o ECA, é proibido aí a divulgação total ou parcial sem autorização devida. Qual seria a autorização devida? Do juiz, né? Poder judiciário, tá? Do Poder Judiciário. E aí é proibido aqui divulgar total ou parcialmente em todas essas situações aqui, tá? Incorre na mesma pena quem exibe total ou parcialmente fotografia de criança ou adolescente envolvido em ato infracional, tá? Ou qualquer ilustração que lhe diga a respeito ou se refira a atos que lhe sejam atribuídos de forma a permitir a sua identificação direta ou indiretamente, tá? Pessoal, peço desculpas porque o slogan da nossa marca, né, o lobo, ele ficou aqui cobrindo, né, alguns nomes, tá? Eu não sei se dá para vocês visualizarem, mas aqui é atos que lhe sejam atribuídos de forma a permitir sua identificação direta ou indiretamente. Ficou cobrindo aqui o lobo, peço desculpas a vocês, tá? O parágrafo primeiro, pessoal, eu já adiantei, né? Aqui, do 247. Na verdade, o 247, ele é a divulgação do nome ou do documento, né, de procedimento policial, né? Nesse caso aqui do parágrafo primeiro, é justamente a questão da foto que eu estava comentando aqui, no artigo 247, tá? Eu só fiz antecipar aqui a informação, né? Que também é proibido, tá? Então, geralmente, quando vocês leem alguma reportagem, não sei se vocês já prestaram atenção, mas eles falam: o jovem MRF, ele não coloca o nome da pessoa, né? Ele coloca o M, que é a inicial do primeiro nome, o R, que é a inicial do segundo, e o F, que é a inicial do terceiro. Ele não coloca o nome completo do menor infrator, tá? Por quê? Porque é proibido. A mesma coisa em relação a fotografias, né? Então eles não podem pegar uma fotografia de um menor e colocar: o menor foi preso em flagrante pelo crime de furto, não pode, tá? Geralmente eles colocam a imagem borrada para não divulgar ali a fisionomia do menor infrator, certo? Então é o que diz aqui o parágrafo 1º. Se o fato for praticado por órgão de imprensa, se for praticado por órgão de imprensa ou emissora de rádio ou televisão, além da pena prevista neste artigo, que é aquela pena de multa, né? A autoridade judiciária poderá determinar a apreensão da publicação ou a suspensão da programação da emissora até por 2 dias, bem como da publicação do periódico até 2 números. Até por 2 números. Eu vou apagar porque cobriu, né? Cobriu, ficou legal não, tá? Então vou apagar aqui. Bom, vamos lá. Certo, pessoal? Então o juiz poderá determinar a apreensão da publicação ou a suspensão da programação da emissora até por 2 dias, tá? Bem como da publicação do periódico até por 2 números. A expressão declarada inconstitucional pela ADIM 869. Então essa aqui, essa expressão aqui, foi uma expressão declarada inconstitucional, certo? Então, o que a justiça pode fazer é determinar a apreensão da publicação e a suspensão da programação da emissora até por 2 dias, beleza? Aqui, foi uma expressão declarada inconstitucional pela ADIM 869. Artigo 248 não interessa a gente porque foi revogado, então não adianta a gente falar sobre ela. Artigo 249, descumprir
de forma dolosa ou culposa os deveres inerentes ao pátrio poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda, bem assim determinação da autoridade judiciária ou conselho tutelar, tá? Então, quem descumprir de forma dolosa ou culposa os deveres inerentes ao pátrio poder familiar, certo? Ou decorrente de tutela ou guarda, terá a pena de multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência, tá? Então, se vocês analisarem direitinho, a parte das infrações administrativas, elas têm as penas, né, elas são bem semelhantes, né? Geralmente é multa de 3 a 20 salários, né? Em caso de reincidência, aplica-se o dobro, ou caso de 6 a 40, né, salários aí de referência, beleza? Artigo 250. Hospedar criança ou adolescente desacompanhado dos pais ou responsável, ou sem autorização escrita, dos pais ou responsáveis, ou da autoridade judiciária, em hotel, pensão, motel ou congênere, tá? Essa questão aqui do motel, pessoal, ele dá uma ideia, né? Ele dá uma ideia de que você está hospedando uma criança ou adolescente para a prática de ato sexual, né? De atos libidinosos. E é porque aqui no estado de Sergipe a gente tem a gente consegue distinguir, né? Hotel para motel. Motel, geralmente a pessoa dá a entender de que o motel ele é destinado para atos sexuais, né? Só que em outros estados não. Em outros estados não, tá? Tem estados que você não encontra, por exemplo, aí, hotel. Você não encontra, tá? Você vai encontrar motel e em beira de estrada geralmente você encontra aí vários e vários, né? Mas um hotel você tem muita dificuldade de encontrar, tá? E aí você, às vezes, porra, você tá ali tô dando um exemplo, tá, pessoal? Você tá ali com um primo, com uma prima pequena, vocês estão viajando e tal. E aí você quer descansar, tá? E aí você quer descansar, não tem hotel próximo, não tem pensão próxima, então você, porra, vou pernoitar aqui no motel, tá? Então aí, nesse caso, você não pode hospedar, né, a criança ou adolescente desacompanhado dos seus pais ou responsável, ou sem autorização escrita dos pais ou responsáveis ou da autoridade judiciária, tá? Então, mas aí a pessoa que tiver ali, por exemplo, na recepção do motel, não tá vendo se ali dentro tem uma criança, se ali dentro tem um adolescente. A pessoa não tem como verificar, não tem como saber, né, se ali dentro tem uma criança, se tem um adolescente. Realmente é uma situação complicada, tá? Aqui em Sergipe, eu não sei se é uma prática comum, mas geralmente na região sudeste, né, eles costumam cobrar a identidade, tá? Eles costumam cobrar ali o RG de quem está entrando no motel, tá? Eles pedem ali o documento de identificação. Mas eu acredito muito difícil esse tipo de fiscalização, né? Vou botar aqui fiscalização entre aspas, né? Porque realmente a pessoa que está ali trabalhando às vezes não está tão por dentro disso aqui, aí. Não conhece, né? Não conhece a legislação e aí acaba passando batido, tá? Mas é importante que vocês entendam aqui que o artigo 250 questiona não, desculpa. O artigo 250 traz a informação de que hospedar criança ou adolescente sem autorização dos pais ou do Poder Judiciário em hotel, pensão em motel ou congênere é proibido, tá? É crime e a pena é de multa, certo? Pena de multa.
Em caso de reincidência, sem prejuízo da pena de multa, a autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento. Tá aí. Poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até 15 dias, tá? Então, às vezes é por isso que em hotel eu sei que eles pedem a documentação, tá? Em hotel eu sei que pedem lá o documento, né? O RG, algum tipo de documento ali com foto. Eu sei que em hotel pede. Pensão, não sei dizer. Mas motel, pelo menos aqui no nosso estado, né? De fato é algo que não é muito comum, tá? Pedir ali a documentação, né? Mas eu já, em algumas reportagens aí, falando sobre os casos, né? Que a polícia entra no motel porque teve uma briga, porque teve uma confusão, e aí entra e chega lá, é uma de menor. Então o estabelecimento comercial, ele poderá ser penalizado, tá? Em caso de reincidência, poderá até fechar ali por 15 dias, certo? Se comprovada a reincidência em período inferior a 30 dias, então o estabelecimento será definitivamente fechado e terá sua licença cassada, tá? Então, os donos do estabelecimento aí que estiver estudando para o concurso da guarda, fiquem atentos nessa informação aqui, beleza? Artigo 251. Transportar criança ou adolescente por qualquer meio com inobservância do disposto nos artigos 83, 84 e 85 desta lei. Novamente, deem uma olhada, já disponibilizei lá nos comentários, deem uma olhada nesses artigos para vocês visualizarem aí quais são, né, em quais situações, né, o artigo 83, 84 e 85 traz aí esse transporte de criança e de adolescente, tá? A pena vai ser de multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Deixar o responsável por diversão o espetáculo público de afixar em lugar visível de acesso à entrada do local de exibição informação destacada sobre a natureza da diversão, o espetáculo e a faixa etária especificada no certificado de classificação. Para quem não entendeu isso aqui, pessoal, eu vou trazer aqui só duas informações, tá? Primeira, filmes. Tem um filme lá no cinema. O filme é recomendado para maiores de 14 anos, tá? Isso aqui, ó, é o cumprimento dessa lei aqui, ó, do artigo 252, tá? Então, tá passando um programa de televisão ou passando um filme, tem lá classificação indicativa 10 anos, tá? 10 anos. Eu já vi 12 anos a classificação indicativa, como também já vi 16, como também já vi 18, tá? Então, nesse caso, o responsável, tá? O responsável por exemplo, diversão ou espetáculo público, tá lá um circo, por exemplo, lá o circo ele tem uma faixa etária a partir dos 14 anos, pronto. Então você já viu que criança não pode, né? Ou por conta de algumas situações, ou pelo palavreado, enfim, não pode. Então ele tem que deixar afixado, ou seja, deve estar grande ali a informação de que aquele espetáculo ele só é permitido para aquela determinada faixa etária, certo? O lugar tem que ser visível e de fácil acesso, tá? De preferência na entrada do local, né? Na entrada do local de exibição. A informação tem que estar destacada sobre a natureza da diversão, o espetáculo e a faixa etária especificada no certificado de classificação, tá? Então veja que em vários locais, né? É porque muitas vezes os pais eles acabam meio que, né, ignorando a situação. Então tem lá um filme é um desenho, classificação indicativa 14 anos, o menino tem 12 ou tem 13. E aí o pai vai lá e leva. Mas a administração daquele cinema, ele deixou claro que a classificação indicativa do filme é de 14 anos, tá? Então cabe aos pais se vai levar o menino com 13, com 12, com 11 para assistir aquele filme que é para 14 anos,
certo? A multa é de 3 a 20 salários de referência. Essa multa aqui ela é aplicada para o responsável, né, pela organização, né, do espetáculo, tá? Para que vocês fiquem cientes aí, que não é para os pais essa penalidade, e sim para o responsável, né, pelo espetáculo, pelo cinema, pelo parque, pelo circo, certo? Vamos lá. Anunciar peças teatrais, filmes ou quaisquer representações ou espetáculos sem indicar os limites de idade a que não se recomende. Foi o que eu acabei de falar, né? Aí, peças teatrais, filmes ou quaisquer representações ou espetáculos. Eu já adiantei, né? Falando no slide anterior, tá? Então, sem indicar os limites de idade a que não se recomendem, beleza? Acabei de falar a classificação indicativa de filmes, desenhos, até mesmo em relação a peças teatrais, tá? Então a multa aí é de 3 a 20 salários mínimos, a gente já falou. Duplicado em caso de reincidência, aplicável separadamente à casa de espetáculo e aos órgãos de divulgação ou publicidade, tá? Então veja que a casa de espetáculo e aos órgãos de divulgação ou publicidade será aplicada de forma separada, tá? Aplicável separadamente à casa de espetáculo, Vamos lá, artigo 254. Transmitir através de rádio ou televisão espetáculo em horário diverso do autorizado ou sem aviso de sua classificação, tá? Então a transmissão aí é através de rádio ou televisão, espetáculo em horário diverso do autorizado ou sem aviso de sua classificação. Professor, mas beleza, a televisão eu até entendo, porque a criança está ali sentadinha assistindo, mas em rádio? Vocês já ouviram falar naquele programa do Moção? Então a galera aí já deve ter ouvido falar no programa do Moção. O programa do Moção, para uma criança estar ouvindo, é um pouquinho pesado, tá? É um pouquinho pesado porque ali tem os palavreados, né? Eu costumo dizer, o palavreado utilizado não é muito recomendável para criança, tá? Então, por exemplo, 1 hora de piadas. 1 hora de piadas. Tem rádio aí que pode colocar uma transmissão ali de 1 hora. 1 hora falando sobre pegadinhas, sobre piadas, enfim, né? E aí criança não pode escutar, tá? Infelizmente ali fica um pouquinho complicado ali da criança estar escutando aquelas piadas, né? Aqueles comentários, né? E aí tem comentários homofóbicos, comentários racistas, piada, mas não é recomendado para criança, tá? Então aqui é a mesma coisa, multa de 20 a 100 salários mínimos, desculpa, é isso mesmo, multa de 20 a 100 salários de referência. Quando ele fala salário de referência, é salário mínimo, tá, pessoal? Duplicado em caso de reincidência, a autoridade judiciária poderá terminar a suspensão da programação da emissora por até 2 dias, tá? Artigo 255. Exibir filme, trailer, peça, amostra ou congênere classificado pelo órgão competente como inadequado às crianças ou adolescentes admitidos ao espetáculo, tá? Então imagine a situação em que um cinema, né, ele exibe um filme, tá? Onde a classificação pelo órgão competente não é inadequada às crianças ou adolescentes, tá? Então, mesmo assim, ele vai lá e exibe aquele filme, tá? Por exemplo, o filme ele é até 14 anos, mas ele deixa ali a entrada livre, né? Então aí o órgão competente, né, classificado pelo órgão competente como inadequado às crianças, e aí a empresa vai lá e mesmo assim vai lá e exibe. Então a gente já viu que tá cometendo crime, e a multa aqui é de crime não, né? Uma infração administrativa, tá? Veja que aqui a gente não falou em nenhum momento de detenção ou reclusão, tá? Então é multa de 20 a 100 salários de referência. Na reincidência poderá terminar a suspensão do espetáculo ou o fechamento do estabelecimento por até 15 dias, certo? 15 dias. Artigo 256. Vender ou locar
a criança ou adolescente fita de programação em vídeo, ou em desacordo com a classificação atribuída pelo órgão competente. Isso aqui é meio que antigo, né? Vender ou alocar a criança ou adolescente fita de programação em vídeo. É aquelas videolocadoras, né, de antigamente. Hoje é Netflix, hoje é Amazon Prime, hoje é outra plataforma, né? Antigamente tinha lá as locadoras de vídeo, né, que a criança ia lá e escolhia o vídeo. Chegava lá na recepção, né, entregava lá os vídeos, né, as fitas de vídeo. E aí, obviamente, que a pessoa que estava ali ia olhar se ali tinha algum filme que era proibido para menores de 18 anos, e se fosse a criança ou adolescente não levaria, porque às vezes os pais mandam, né? Ó, vai lá na locadora, pegue lá 3 vídeos pra gente assistir. E aí tinha criança que chegava lá e tentava, né, enganar ali, colocando um vídeo de conteúdo adulto, né? E aí o dono do estabelecimento, ou quem estava ali à frente, né, tinha que estar ali fiscalizando, né, ali se estava aí em desacordo com a classificação atribuída pelo órgão competente. Então, todo mundo sabe que vídeos adultos é de 18 anos, a classificação indicativa. Então, um adolescente não pode comprar, a não ser adultos, né, ali maiores de 18 anos, tá? Então isso é óbvio, isso é mais do que comum. Hoje mais não, porque raramente a gente encontra videolocadora funcionando, tá, pessoal? Muita gente não tem mais videocassete em casa, então as videolocadoras praticamente se extinguiu, né? A multa aí é de 3 a 20 salários mínimos. Em caso de reincidência, a autoridade judiciária poderá terminar o fechamento do estabelecimento por até 15 dias, tá? Prejuízo grande. Artigo 257, descumprir a obrigação constante dos artigos 78 e 79 desta lei. Deem uma lida nos artigos 78 e 79 desta lei, tá? A pena está aqui, multa de 3 a 20 salários, duplicando-se em caso de reincidência, sem prejuízo da apreensão da revista ou publicação. Aqui provavelmente deve estar falando sobre questão de vendas de revista, né? Vendas de revistas, ou algum conteúdo ali que está sendo publicado, conteúdo que seja adulto, né? Então depois vocês dão uma olhada aí no artigo 78 e 79 para saber aí quais são o descumprimento, né? Quais são as situações em que, se descumprir a obrigação, pegará uma multa aí de 3 a 20 salários mínimos, tá? Deixar o responsável pelo estabelecimento ou o empresário de observar o que dispõe esta lei sobre o acesso de criança ou adolescente aos locais de diversão, ou sobre sua participação no espetáculo, tá? Então, um exemplo que eu trago aqui é a questão do circo, tá? A questão do circo. Alguns circos tem crianças, né, que fazem parte ali do espetáculo, né, que participam do espetáculo, tá? Então o dono do circo, ele tem que observar, né, o que dispõe ali o estatuto, né, sobre o acesso da criança ou adolescente, certo? E aqui a gente cita aí o circo, né? O circo aí é um exemplo bem atualizado, né? Porque tem muitas crianças que desde pequenininho já estão ali no circo, já estão ali participando, né, de algumas atividades. Então aí tem que ter uma atenção, né? Ali o dono do circo, né, os empresários, né, tem que ter uma atenção muito grande para ver se realmente está em acordo a participação daquela criança ou o adolescente ali naquele espetáculo, né, participando daquele espetáculo. Eu tenho um primo que hoje ele já está maior, mas antes, ele ali na sua fase da adolescência, ele participava muito de circo, ele fazia acrobacia, né? Ele era acrobata. Então ele sempre estava ali no circo, sempre estava participando, o dono do circo sempre estava chamando ele para fazer uma participação. Então assim, você vê crianças, né, geralmente ali fazendo ali parte do circo, brincando, até mesmo como contando piada, né? Se veste de palhaço e vai lá e tal. Então é bacana, mas tem que ser observado isso aqui, ó.
tá? Então a pena de multa de 3 a 20 anos, ou de 3 a 20 salários mínimos em caso de reincidência. A autoridade judiciária poderá determinar o fechamento do estabelecimento por até 15 dias, tá? Artigo 258-A. Deixar a autoridade competente de providenciar a instalação e a operacionalização dos cadastros previstos no artigo 50 e no parágrafo 11 do artigo 101 desta lei. Mais uma vez, pessoal, aí, deem uma lida, tá? Deem uma lida no artigo 50 e no parágrafo 11 do artigo 101, tá? Vou deixar novamente aqui nos comentários o Estatuto da Criança e do Adolescente para que vocês tenham acesso a essas informações, certo? Multa de R$1.000, de R$1.000 a R$3.000. Essa é a multa em caso de a autoridade competente deixar de providenciar a instalação e a operacionalização dos cadastros previstos no artigo 50 e no parágrafo 11 do artigo 101, tá? Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas a autoridade que deixar de efetuar o cadastramento de crianças e adolescentes em condições de serem adotadas, tá? De pessoas ou casais habilitados à adoção e de crianças ou adolescentes em regime de acolhimento institucional ou familiar, tá? Então, se atentem aqui ao parágrafo único também, aí. Se atentem ao parágrafo único. A autoridade que deixar de efetuar o cadastramento das crianças e adolescentes, né, em condições ali para serem adotadas, né, e também de pessoas ou casais habilitados à adoção e de crianças e adolescentes em regime de acolhimento institucional familiar, tá? Então observem também o parágrafo único. E aí, por fim, deixar o médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante de efetuar imediato encaminhamento à autoridade judiciária de caso de que tenha conhecimento de mãe ou gestante interessada em entregar seu filho para adoção, tá? Então aí, mãe ou gestante interessada em entregar seu filho para adoção. Então o médico, o enfermeiro ou alguém responsável pelo estabelecimento de atenção à saúde de gestante, sabendo da informação de que a mãe não quer ficar com o filho, que a mãe não tem interesse em ficar com o filho, tem que avisar imediatamente a autoridade judiciária, tá? Tem que efetuar imediatamente o encaminhamento aqui à autoridade judiciária, tá? Tem que informar, só a gestante fulana de tal não acabou de parir e não quer ficar com o filho, tá? Então tem que avisar imediatamente, certo? Caso contrário, a multa é de R$1.000 a R$3.000, beleza? Parágrafo único. Incorre na mesma pena o funcionário de programa oficial ou comunitário destinado à garantia do direito à convivência familiar que deixa de efetuar a comunicação referida no caput deste artigo, tá? Então também informação importante. E aqui o que o ECA traz é justamente o seguinte, aí. A criança ela tem que ter garantida ali a sua sobrevivência, né? Então se a mãe ela não tem interesse nenhum em ficar com a criança, então entende-se que essa senhora, né, essa mãe, entre aspas, ela não vai ter o mesmo cuidado que uma pessoa que quer ser mãe vai ter, né? Então ela pode deixar a criança com fome, ela pode não dar a atenção devida para a criança pode acabar morrendo por maus tratos. Então assim, existe uma série de situações que podem ocasionar um lado negativo para a criança, né? A criança não pode ter uma criação digna, uma criação com amor, né? Com os devidos cuidados, tá? Então o médico sabendo, o enfermeiro sabendo, ou qualquer pessoa que está ali próximo sabendo da situação, deve informar imediatamente, com o objetivo de quê? De cuidar da criança, tá? De cuidar, de acolher, de dar o melhor para aquela criança, certo? E aí, por fim, pessoal, artigo 258-C, descumprir a proibição estabelecida no inciso 2 do artigo 81
Então vejam lá o inciso 2 do artigo 81 do ECA, tá? Aqui está a multa. E a medida administrativa para essa infração penal é de interdição do estabelecimento comercial até o recolhimento da multa aplicada, tá? Então verifiquem onde está o inciso 2 do artigo 81, e aqui eu falo de desencargo de conhecimento, tá? Então, para quem quiser saber o que é, dá uma olhadinha lá. Mas eu acredito que esses artigos, se falar descumprimento de tais crimes previsto em tal artigo, se esse artigo não tiver dentro do edital de vocês, então vocês já não ficam preocupados, né, com a situação, tá? Se não está lá previsto no artigo, então, se não está previsto no edital, então vocês já podem meio que não se preocupar, né? Se não tá no edital, meu irmão, então não vou me preocupar com isso não, tá, galera? Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!